E aí pessoal, tudo bem? Mais uma aula de bioquímica, hoje sobre bioquímica, ou melhor, hoje sobre compostos químicos orgânicos, beleza? Vamos falar nessa aula sobre carboidratos, sobre glicídios. Então, é mais uma aula que você está assistindo para complementar os teus estudos. Isso vai te ajudar, eu tenho certeza. Vamos lá? Muito bem. Compostos químicos orgânicos. Aí você se pergunta, o que é orgânico, professor? E qual é a diferença entre o orgânico e inorgânico? É o carbono. A presença do carbono define se ele é orgânico ou inorgânico. Agora, tem um detalhe. Também existe a forma inorgânica de carbono. Como assim, professor? Por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o CO e o CO2 estão na atmosfera, por exemplo. Estão na sua forma inorgânica. Quando eles entram na composição de um ser vivo, por exemplo, o CO2 entra na fotossíntese, na fase escura, e ele vai ajudar a se transformar em carboidrato, então ele vai para a sua forma, o carbono, a sua forma orgânica. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Além do carbono, os principais elementos que compõem a grande maioria das substâncias orgânicas são o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. Então, tu vai pegar junto com o carbono, você vai montar uma palavrinha que é CHOMPS. CHOMPS. Pensa assim, CHOMPS está presente na composição química orgânica, beleza? CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Muito bem. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar uma linha reta aqui, né? Professor maluco, bota a linha... Isso aí. Isso chama-se toque. Olha só. O conjunto dos átomos de carbono com esses elementos dá origem a estruturas bastante estáveis que recebem o nome de cadeias carbônicas. Essas cadeias formam o esqueleto das moléculas de todos os compostos orgânicos. Então, o carbono forma um esqueletão de todos os compostos orgânicos. Por isso que ele define o que é orgânico. Os compostos orgânicos naturais encontrados nas células são glicídios, que é a mesma coisa que carboidrato, açúcar, lipídios, as gorduras, os óleos, proteínas, lembra de aminoácido, vitaminas, vamos falar disso no próximo vídeo, e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Os compostos orgânicos sintéticos, ou seja, que não são naturais, são aqueles produzidos, sintetizados, artificialmente por indústrias químicas e laboratórios como plástico, gasolina, medicamentos, fibras têxteis, corantes, borracha sintética, silicone, inseticidas, adoçantes artificiais, uma gama muito grande. Então, eu tenho compostos orgânicos sintéticos e compostos orgânicos naturais. Beleza, uma introdução e agora vamos para o tema da aula de hoje. Atenção, carboidrato. Vamos ver se ele é vilão? Vamos ver. Glicídios, carboidrato ou glicídios? Por que é carboidrato ou glicídios? Vamos ver agora isso aqui. Os glicídios, também conhecidos como açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono, são substâncias orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os glicídios constituem a principal fonte de energia para os seres vivos, estando presentes em diversos tipos de alimentos. Então vamos lá. Quais são os átomos que compõem os glicídios? Carboidratos, hidratos de carbono. São o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então tu forma CHO, CHO. Os carboidratos, os glicídios, podem ser chamados de CHO, CHO, beleza? Qual é a principal função dos glicídios? Produção de energia. Memorizou? Muito bem. Vamos lá então. Então, é melhor comer um prato de arroz e farinha de mandioca em massa ou um pratão com bife e ovo frito? Vai dizer bife e ovo frito. Mas se você quisesse ter energia, o que seria melhor? Seria carboidrato, né? Então teria que comer o arroz, a massa, a farinha de mandioca, né? Por exemplo, o cara que vai para academia, o que ele come? Tá, ele come um monte de coisa. Mas ele não tem que fazer a dieta à base de carboidrato também? Tipo, batata doce, não é? Bastante massa, mas também proteína, obviamente, né? Vamos lá. Próximo. Tipos de glicídios e suas funções. Vamos falar primeiramente dos chamados monossacarídeos. Mono é um,
Saccharum é açúcar. Os glicídios mais simples são os monossacarídeos, que apresentam no mínimo 3 e no máximo 7 carbonos na sua molécula. Então vai lá, monossacarídeo de 3 a 7 carbonos, no mínimo 3 e no máximo 7. Então pode ter 4, 5, 6, chegar no máximo a 7. E a sua fórmula geral é carbono N, hidrogênio 2N e oxigênio N. Não entendi, professor. O que é o N? O N é o número de átomos. Olha só, nessa fórmula o N representa o número entre 3 e 7. Então, no carbono. Carbono N. Se o carbono é N, ele pode ter um carbono 3, uma triose. Então, o hidrogênio é 2 vezes o N. Então, ele vai ser 6. Como o oxigênio na fórmula também é N, então ele vai ser o mesmo número do carbono. Então, carbono 3, hidrogênio 6, oxigênio 3. É um carbono, ou melhor, é um monossacarídeo chamado triose, 3 carbonos. Se for uma tetrose, 4 carbonos. Então, carbono 4, hidrogênio 8, oxigênio 4. Pentose, carbono 5, hidrogênio 2 vezes. Então é 10, oxigênio 5. Hexoses, carbono 6, hidrogênio 12, oxigênio 6. E heptose, carbono 7, hidrogênio 14 e oxigênio 7. Beleza? Olha só, um exemplo de triose, o gliceraldeído. Não é um açúcar muito comum, né? Não é um carboidrato muito comum, né? Você vai ver isso no metabolismo energético, quando você estudar, por exemplo, respiração celular, fermentação, vai aparecer esse tal de gliceraldeído aí. Então, ele é um tricarboxílico, ou seja, ele tem 3 carbonos. Um outro de 4 carbonos também não muito comum, a eritrose, ele pode ser encontrado em bronzeadores artificiais, claro, bronzeador, beleza? A ribose, aqui sim, aqui memoriza. Então, pega a tua canetinha, levanta o volume, faz alguma coisa, destaca agora pentose, 5 carbonos. Então, o DNA e o RNA. Olha aqui, ó. Qual é o nome do monossacarídeo do DNA? Começa com D de DNA. Desoxirribose. É monossacarídeo, 5 carbonos. E do RNA? Começa com R de RNA. É a ribose. Destacou? Outro destaque, hexose. Também muita atenção para a hexose, 6 carbonos. Porque é muito utilizado pelas células no metabolismo energético, a glicose, a galactose e a frutose. A glicose é um açúcar encontrado em praticamente todos os vegetais. A galactose ela é encontrada nos derivados, no leite, por exemplo. Galactose é monossacarídeo. E a frutose ela é encontrada em frutos, mas também é encontrada no sêmen. E aí tu vai pensar o que tu quiser, mas eu não vou te falar. Beleza? Muito bem. Rodrigo, tu é maluco. Não, é porque tu vai ficar pensando em historinha, não sei o que. Não. Beleza. E a heptose, olha o nome disso aqui. Tem cachorro, ganhou um cachorrinho, um bicho, então põe o nome de cedoheptulose. Cedoheptulose. Meu Deus do céu. Tudo bem. Cedoheptulose. Tu encontra em vegetais a cedoheptulose, em alguns tecidos animais também, não é muito comum. Então, dê destaque a pentose e a hexose. Mira nesses dois. Agora, detalhe importante, ó. Monossacarídeos não sofrem hidrólises. Eles não podem ser quebrados. No tubo digestório, não são quebrados. Eles serão quebrados dentro da célula, por exemplo, a glicose, na respiração celular, mas não pode ser quebrado no tubo digestório, porque eles já são absorvidos, porque eles já são muito pequenos. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima informação. Aí está. Disacarídeos. O que são os disacarídeos? São moléculas formadas pela união de dois, monossacarídeos através das chamadas ligações glicosídicas. Lembra? Não é peptídica, é glicosídica. As ligações glicosídicas liberam, cada vez que une um mono a um mono, a liberação de uma molécula de água. Então se chama ligação por desidratação. Igual a peptídica, que também desidrata e libera a molécula de água quando ela acontece. Então vamos ver. Se eu pegar dois monossacarídeos, glicose mais glicose, o
que eu formo? Eu formo a maltose mais uma molécula de água. Uma glicose mais uma frutose, eu vou formar a sacarose mais uma molécula de água. A glicose mais a galactose, mono mais mono, forma a lactose mais a molécula de água. Olha só, a lactose, algumas pessoas são alérgicas à lactose, outras apresentam uma intolerância à lactose. Por quê? Porque não produzem ou produzem pouco uma enzima chamada lactase. Na prática, essas pessoas têm um problema lá nas microvilosidades, no seu intestino delgado, que são muito pequenas, e é nesse local que acontece a produção e a liberação da enzima chamada lactase, que quebra a lactose. Por não ter esta enzima, não há quebra da lactose e isso pode gerar uma irritação intestinal, um problema relacionado à flatulência, aumentar os gases no abdômen, ficar bem inchadão, passar mal, ter náusea, enfim, vários são os sintomas dessas pessoas. Aí tem que consumir produtos zero lactose, que talvez você seja um deles, né? Muito comum, infelizmente, isso. O que são oligosacarídeos? Isso é importante, hein? São carboidratos formados pela união a partir de 2, olha só, até 20 monossacarídeos, de 2 a 20. Aí tu vai dizer, mas professor, eu já ouvi falar que eram até 10. Verdade. Tu pode pesquisar agora isso. Tu pode dar um stop no vídeo e vai lá e pesquisa. Tu vai encontrar muita gente falando em 10. É verdade. Não está errado. Não está errado. Mas existe um cara que ele é uma espécie de papa da bioquímica. Ele escreveu vários livros e certamente você deve conhecer um livro dele, se você é estudante de pré-vestibular ou então de graduação, já pegou um livro de Leninger. Leninger, em 2000, uma edição de 2000, lá uma republicação, nesse periódico, nesse livro tem essa afirmação. Então a gente tem que respeitar essa informação. Então, eu posso sim encontrar, classificar os oligosacarídeos até 20 unidades de monossacarídeos. Agora, alguns autores consideram até 10. Então aí temos infelizmente uma discordância, tá? Então, é correto um e o outro também é correto. Infelizmente isso está acontecendo. Agora, se alguém der para você errado, você diz, professor, tá certo, porque 20 é segundo Leninger. Usa lá no Leninger, professor, ele menciona que 20 é oligosacarídeo, beleza? Então vai ter que considerar certa essa informação. Outra coisa importante, os oligosacarídeos, por exemplo, eles se dividem, porque há o disacarídeo. O disacarídeo, ele está dentro da classificação dos oligo, ele faz parte. Então tem monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Dentro dos oligosacarídeos, tu encontra os disacarídeos, que é formado com 2, mono mais mono da di. Então, de 2 até 20 é oligo, de 2 até 10 é oligo também. Beleza? Muito bem. Atenção. Já falei sobre isso. Não falei não. Olha que importante, isso aqui é importante. Estava pensando no Leninger aqui, voando alto. Atenção. Os disacarídeos, os oligo e os polissacarídeos sofrem hidrólises. Qual é o único que não sofre hidrólise mesmo? Os monossacarídeos. Beleza. Vamos mais uma vez, professor, e as linhas que precisam ser retas. Mais ou menos. Beleza. Vamos lá? Aí está. Polissacarídeos. São formados pela ligação entre centenas ou mesmo milhares de monossacarídeos. Temos aqui a famosa mandioca, macaxeira, a mandioca. Exemplo, se você provar um pedacinho de mandioca crua, tu vai sentir o sabor do amido, que é muito presente aqui nesses polissacarídeos. Vamos lá então? Vamos lá, polissacarídeo. Aqui está. Agora vamos classificar. A celulose, encontrada principalmente nas plantas, onde participa da constituição da parede celular. Então, a parede celular, que é a membrana mais externa das células vegetais, ela é formada por celulose. Ela é resistente. Por isso, quando uma célula sofre osmose, uma célula vegetal, ela sofre um processo chamado deplasmólise, ela absorve muita água, ela não vai estourar.
Se fosse uma célula animal, porque elas não têm parede celular, só tem a membrana, ela vai romper. Aí nesse caso chama-se hemólise. Muito bem. Que mais? Agora vamos à próxima. Agora um outro polissacarídeo, pessoal, que é a quitina. Suas cadeias são formadas por vários açúcares, são monossacarídeos, com grupos amina NH2. Isso é importante. A quitina é um mucopolissacarídeo, é um polissacarídeo mucoso nitrogenado, tem átomos de nitrogênio. Marcou? Muito bem. Ocorre na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, assim como insetos, aranhas, crustáceos, ou seja, artrópodes, assim como na rádula dos moluscos, exceto nos pelecípodes, que são os bivalvos. E um detalhe, também é encontrada nas cerdas dos anelídeos, menos na sanguessuga, porque ela não tem cerda, ela é uma aqueta. Beleza. Então, aqui eu tenho a quitina no exoesqueleto, aqui eu tenho a quitina lá na língua raspadeira, na rádula dos moluscos, e eu tenho aqui a quitina nas cerdas dos anelídeos. Marca isso aí, isso é importante, hein? Muito bem. Agora vamos aplicar o conhecimento. Aplicando o conhecimento da bioquímica. A quitina é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose e por grupo amina. Ela pode ser encontrada na natureza, na parede celular dos fungos e em alguns animais. Dentre os animais dos quais podemos encontrar quitina, estão animais têm quitina. Crustáceos têm quitina? Sim, professor, porque ele é um artrópode. Beleza. Esponja? Não, professor, ele não é artrópode. Peixes? Também não, professor, ele não é artrópode. Então tá. Artrópodes? Sim, professor. Letra B, então. Equinodermos? Estrela do mar? Não. Bolacha do mar? Não. Nematóides? O que são nematóides? Vermes cilíndricos? Não. Insetos? Sim, professor, porque inseto é artrópode. Nematóide? Não, porque é verme cilíndrico, como lombriga. Anfioxo? O que é um anfioxo, professor? É um protocordádio, está entre equinodermo e cordádio, mas ele não apresenta quitina. Aracnídeos? Sim, porque aracnídeo é artrópode. Molusco? Molusco, sim, na rádula, na língua raspadeira, exceto nos bivalvos, que tem duas conchas. E anelídeos, certo, professor? Exceto em quem? Na sanguessuga, que são as aquetas, porque não tem cerdas. Então, a resposta correta é a letra D de Dinamarca. E vou te dar um certinho, você já acertou a questão, tá feliz, né? Sorrisão largo. E vamos para a próxima questão. Aí está a próxima questão. Em metro, o ovo diet não alerta que contém lactose. O rótulo de um determinado ovo de Páscoa, diet, além de não informar sobre a presença de lactose, afirmava que o produto não continha açúcar. Que loucura! Segundo o fabricante, a lactose encontrada no ovo era proveniente do leite, utilizado na confecção do chocolate, e não adicionada aos ingredientes. Tá, beleza então, né? A falta de informações precisas sobre a composição dos alimentos pode trazer complicações à saúde. Faltou um negócio aqui, né? E neste caso, principalmente a dos diabéticos, claro, né? Muito bem. Então, pois, letra A. A lactose, após ser absorvida pelo intestino, é utilizada da mesma forma que a glicose. Bom, a lactose é um disacarídeo e sofre hidrólises. Então, ela tem que ser quebrada em galactose e glicose para poder ser absorvida no intestino. Então, a lactose, ela não é absorvida no intestino, porque ela não pode ser absorvida, porque ela tem que ser quebrada em 2 monossacarídeos antes. Letra B. A concentração alta de lactose acabará fornecendo elevado teor de glicose no sangue. Olha só. Bom, se eu tenho lactose e ela pode ser quebrada, ela é quebrada, em glicose e galactose será absorvida. E, obviamente, depois, ao ser absorvida, a glicose e a galactose elevam a glicemia no sangue, né? Letra C. A lactose se prende aos mesmos receptores celulares da insulina,
aumentando a entrada de glicose nas células. A lactose não entra no sangue, ela fica no intestino. E por isso ela tem que ser quebrada pela enzima lactase para poder ser absorvida como galactose e glicose. Então ela não se prende lá porque ela nem entra. Então já tiramos mais essa alternativa aqui. Letra D. Os diabéticos não metabolizam a lactose, aumentando a concentração sanguínea. Primeiro, os diabéticos, diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, tem problema com a produção de insulina ou com receptor de membrana, beleza? Então, o que vai acontecer? Os diabéticos não metabolizam a lactose. Não é o diabético que não metaboliza a lactose, é o intolerante à lactose que não faz isso. Ok? Então, mais uma alternativa errada. Letra E. A lactose, após ser absorvida, ela não é absorvida. Quem é absorvida é a galactose e a glicose, que são monossacarídeos. Então, a resposta correta é a letra B de Brasil. Já está misturando um pouco de bioquímica e fisiologia humana. Valeu, pessoal! Obrigado por ter ficado até agora assistindo essa aula. Certamente ela vai enriquecer a tua matéria. Você está se preparando mais. Assiste mais uma vez, duas. Fala para o teu amigo. Divulga para mim esse vídeo e o meu canal chamado Biologia Minha Prova. E aí você vai ter logo o próximo vídeo agora sobre proteínas, depois sobre toda a bioquímica. E vamos juntos nos preparar bem para essas avaliações na escola, no Enem, na vida. Valeu! Até mais! Tchau, tchau!